Olá, queridos. Vamos iniciar nosso segundo vídeo da aula de ciências, continuação do conteúdo A, que está na página 60 a 64. Vamos seguir, prestem muita atenção. Os conteúdos que nós vamos ver são a atmosfera terrestre, a camada de ozônio, o efeito estufa, a poluição atmosférica e o aquecimento global. Aí nós temos uma pergunta muito interessante que serve para refletirmos. Você já pensou na nossa atmosfera hoje? Vamos refletir. Vamos começar pela atmosfera terrestre. Aprendemos que a atmosfera terrestre é a camada do ar que envolve nosso planeta. Ela é muito importante para a manutenção da vida. A concentração de ar na atmosfera varia. É maior na camada próxima à crosta terrestre e menor conforme a distância dela. A atmosfera ela protege a vida no planeta, absorvendo a radiação ultravioleta solar, como vocês podem observar na imagem. Ok? A camada de ozônio. Além dos gases que já estudamos, há na atmosfera uma camada mais afastada da superfície, formada por gás ozônio. A camada de ozônio funciona como um escudo protetor contra os invisíveis raios ultravioleta. Os raios ultravioleta estão na luz emitida pelo Sol. Entretanto, se esse tipo de radiação for excessiva, torna-se prejudicial à saúde dos animais e das plantas. Esses raios podem causar doenças graves nos seres humanos, como câncer de pele. A camada de ozônio absorve grande parte deles e nos protege dos seus efeitos nocivos. Observe no esquema a seguir como age a camada de ozônio no nosso planeta. Esse é o esquema da camada de ozônio. Como é que ela age? Ela nos protege dos efeitos nocivos dos raios ultravioletas, como vimos no slide anterior. Então, os raios ultravioletas são emitidos pelo Sol e a camada de ozônio age como um escudo, protegendo o nosso planeta dos raios nocivos. O efeito estufa. Outra característica da atmosfera terrestre é a sua capacidade de reter o calor do Sol. Esse fenômeno natural é chamado de efeito estufa. A temperatura da Terra possibilita a vida como nós a conhecemos. Em alguns lugares é bem quente, em outros é bem frio. No entanto, a média da temperatura global é de 15 graus Celsius. Sem a atmosfera, nosso planeta seria um lugar muito frio. O efeito estufa ocorre por causa dos gases presentes na atmosfera, que evitam a perda de calor, principalmente o gás carbônico. Os gases formam uma camada de espécie de barreira, que retém o calor. Isso acontece de maneira semelhante ao vidro de uma estufa de plantas. Os raios solares entram através do vidro, mas o calor fica retido. Por isso o fenômeno recebe este nome. Vamos ver o esquema a seguir que está demonstrando bem legal o efeito estufa. Esse é o esquema do efeito estufa. No número 1, vocês vejam aí a incidência de radiação solar, os raios emitidos pelo Sol. No número 2, a parte do calor é dissipada, ou seja, ela é espalhada. No número 3, a retenção do calor pelos gases estufa. Observem bem no número 3, tá? Os gases estufa, eles retêm o calor do Sol na atmosfera. Vamos ver agora a poluição atmosférica. A poluição atmosférica muda a composição do ar pela contaminação por certos gases e impurezas, causando consequências como chuva ácida, destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. Chuva ácida. A chuva ácida ocorre
em áreas nas quais o ar está poluído por substâncias tóxicas. As substâncias presentes no ar se dissolvem na água da chuva e tornam esse líquido mais ácido. Por isso, esse tipo de chuva é bastante comum em regiões industrializadas. Ela causa danos diretos à saúde dos seres vivos, como destruição da vegetação, e pode danificar monumentos e prédios, além de prejudicar o nosso solo. Destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio que protege o planeta tem diminuído nas últimas décadas. Acredita-se que o principal causador dessa redução é o uso industrial de gases clorofluorcarbonetos, que eram usados na fabricação de sprays e nos motores de geladeiras. Após muitas campanhas, o uso desses gases tem se reduzido a cada ano. No entanto, o dano causado na camada de ozônio pode demorar séculos para se recuperar, porque o clorofluorcarboneto permanece ativo na atmosfera cerca de 80 a 100 anos. O aquecimento global. O aquecimento global é o aumento de temperatura no nosso planeta. Nas últimas décadas, a temperatura do planeta Terra tem se elevado com muita rapidez. Tudo indica que as principais causas são algumas ações humanas, que intensificam a emissão de gases de efeito estufa. Esse aumento de temperatura é chamado aquecimento global. Tá? No livro de vocês, na página 63, estão descritas algumas causas para acontecer o aquecimento global. Vocês podem ler lá direitinho para entender melhor como ocorre o aumento dessa temperatura no nosso planeta. Em seguida, aqui nós temos também um esquema. Vou mostrar como acontece a chuva ácida e, em seguida, o aquecimento global. Mas é muito importante vocês observarem as causas também no livro de vocês, na página 63. Como ocorre a chuva ácida? Esse esquema demonstra bem como ocorre a chuva ácida no nosso planeta. A liberação de gases na atmosfera pelas indústrias, como vocês podem observar, a presença de gases na atmosfera, ela se mistura com a água da chuva, tornando essa água ácida, causando grandes consequências à nossa vegetação e ainda acidificando o solo. Então, a chuva ácida é muito prejudicial para os seres vivos. Aí nós temos o esquema do aquecimento global. Tá? Número 1. A camada de ozônio protege a superfície terrestre dos raios solares nocivos ao homem. Número 2. Gases de efeito estufa. Fatores como poluição industrial, fumaças de fábricas, a queima de combustíveis fósseis lançam gases na atmosfera. Esses gases refletem a luz, absorvem e emitem calor, alterando a camada de ozônio e causando o chamado efeito estufa. Aí vem o aquecimento da Terra. A concentração de gases na atmosfera tende a aquecer a superfície terrestre. Aí ocorre o aquecimento global. Então, desta forma é que ocorre o aquecimento global. Agora vocês irão fazer as atividades da página 64. Em seguida, na página 65, nós temos as propriedades do ar. Vocês irão observar, vocês irão ler com bastante atenção e fazer um resumo no caderno de ciências sobre as propriedades do ar, ilustrando cada um dos exemplos. No próximo vídeo, que é o último, vídeo 3 da nossa disciplina de ciências, que ainda faz parte do conteúdo atmosfera, nós vamos ver mais assuntos sobre o ar. Então, até a próxima e bom estudo!